Olá, você que está ligado no portal SC Todo Dia, estamos começando mais um podcast aqui no SC Todo Dia Esportes, momento de falar sobre futebol aqui no portal. Eu sou o Paulo Monteiro, estou com meu colega Vinícius Barbosa. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem para você? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que não tem horário para acompanhar o nosso podcast do Esporte em Dia. Pois então, exatamente. Hoje para falar sobre uma figura que, de certa forma, ajudou a revolucionar o futebol aqui do Sul Catarinense, comandou enquanto presidente o clube do Caravaggio. Sempre foi uma força em termos de futebol amador. Algum tempo atrás resolveu se aventurar no âmbito profissional e o resultado é que em 2025 vai ser na Série A do Campeonato Catarinense. Está aqui nosso convidado do podcast de hoje, presidente Moisés Spiller. Prazer te receber aqui, presidente. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo também, né, através do podcast do ST Todo Dia. Vinícius, Paulo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre o nosso azulão. Falando sobre o Caravaggio e que é a tua terra, né, Moisés? Sim, nasci lá há 37 anos, nasci lá, morei fora um tempo, né, mas comecei meus estudos lá, minha infância toda de uma cidade pequena, de interior, na rua, e depois fui me aventurar em Florianópolis para estudar, né, na época da faculdade, morei 13 anos lá e no meu retorno para cá foi que eu, de fato, adentrei a direção do Caravaggio Futebol Clube. Antes sempre acompanhava, né, treinei nas escolinhas, nunca fui Chegou a jogar nas escolinhas? um ano só, não era para mim, já fui logo, eu mesmo, né, sabia que não era algo para mim, eu era muito ruinzinho mesmo, na verdade. Eu era sempre o último a ser escolhido na educação física Ah, da mas escola. a gente compartilha desse sentimento e toda essa Também. experiência. Pois é, Moisés, a gente fala sobre um município que é Nova Veneza, mas Caravaggio não só é um distrito, mas para quem mora no Caravaggio, trata como se fosse a cidade em si, né? Não fala eu moro na Nova Veneza e no Caravaggio, eu moro no Caravaggio. Isso É uma questão local muito forte, não o nome? é uma questão local, é uma questão que vem ainda de uma rivalidade que existe entre a sede do município de Nova Veneza com o Caravaggio distrito, Uhum. né. Nós tivemos inclusive um movimento de emancipação na década de 90 muito forte, ele quase se consolidou na verdade, naquela época, houve um empecilho na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, enfim, o Caravaggio teve algum requisito aí que não atendia e a lei não foi para frente e o Caravaggio não se tornou município. Mas essa rivalidade vem desde antes ainda, é uma rivalidade até colonial, da época de Nova Veneza Colônia, onde as famílias tinham uma certa rivalidade, né? Eu ouço muitos meus tios mais velhos contando a respeito disso, e depois ela se transformou em uma rivalidade esportiva. Quando, do advento do futebol mais organizado com o Caravaggio, com o Metropolitano, aí Uhum. essa rivalidade ela se transcendeu de famílias, de localidades para o futebol. Foi até algo bom e positivo, né? Porque você tira aquela coisa mais pesada que vem de Pois é. família e aí transforma numa rivalidade de futebol que daí é um pouco mais saudável, Que né? resolve dentro do campo, né? Resolve dentro do campo, fica tudo mais tranquilo. E aí aconteceu isso, foi muito legal. É óbvio que desde 2020 também essa rivalidade dentro de campo ela acabou esfriando pelo fato do Caravaggio não disputar mais os mesmos campeonatos do que eles, né? Mas ainda existe sim, existe essa questão muito latente nas comunidades, né? Mas aí acho que agora é algo um pouco mais suave. Pois é. Quer perguntar alguma coisa, Vinícius? Como é que foi essa parte do futebol amador, do Caravaggio, né? Esse crescimento que chegou a competições estaduais, até nacionais de futebol amador. Como é que surgiu essa ideia do Caravaggio sair do amador e ir para o profissional? O Caravaggio ele foi fundado em 1970, né, um grupo de amigos que gostaria de, praticar o futebol um pouco mais organizado. E aí, até a década de 90, de fato, foi isso. Foi amistosos entre amigos, campeonatinhos locais, municipais. E a partir da década de 90, de fato, que foi que o Caravaggio transcendeu a regionalidade, fazendo com que, enfim, em 95, 96, 97, tricampeonato da Alarme, foi algo muito importante para o clube começar de fato a sua história de conquistas, né? E eu participei de tudo isso, eu lembro que eu era criança, torcedor, né? A gente foi participando, os títulos foram vindo, as competições foram mudando, mas o Caravaggio foi conquistando elas, chegou até a ser campeão estadual não profissional por 2 vezes, né? Campeão sul-brasileiro também. E a gente percebeu que
logo após a pandemia, na verdade, no processo da pandemia, que o futebol parou por um certo tempo, o futebol profissional ele logo retornou com aqueles protocolos todos, que todos Sim. lembram, né? Mas o futebol amador não tinha condições de arcar com aquele protocolo todo. Então o futebol amador ficou um ano e meio parado. E a gente, antes mesmo da pandemia, nós já vínhamos com alguma ideia de, vamos estudar, como é que é? A gente já tinha uma ideia, mas nada concreto. Era só, tipo, uma ideia e vamos ver como é que é. Conversava com Um um, sonho, né? conversava com outro, era só um sonho. E com tudo isso que aconteceu na pandemia, a gente viu que, poxa, a gente vai voltar para esse futebol amador que tem todos esses problemas, tá parado já há um ano. Isso fez muito mal pro clube, né? Pô, imagina, um clube de futebol ficar sem futebol. É praticamente. Foi, É tirar o tijolo do pedreiro, assim, né? exato, foi muito complicado. A gente aguentar. E nós, eu acho que a virada de chave foi bem isso, sabe? A nossa torcida, esperando com ansiedade a volta do futebol, continuou apoiando. Os patrocinadores, praticamente nenhum, pararam de apoiar, mesmo sem futebol. Todos aqueles 14, 15 meses sem futebol. Os sócios não diminuiu mais que 15, 20% do nosso quadro associativo. Caramba. Então as receitas continuaram, apesar de que não tinha mais despesa, porque não tinha futebol. Então a gente até Foi nisso acumulando um caixa ali, acumulou né? um certo caixa naquele momento. Foi até algo, acho que foi a primeira vez na história que Um o time clube... amador. Exato. E aí, poxa, começamos a pensar melhor, de maneira mais séria, colocar no papel, escrever um projeto, ir até a federação, buscar as informações, como é que não é. E a gente viu, pô, é possível, cara. Com o que a gente tem hoje, com a nossa diretoria que estava bem estruturada, eu acho que dá. Lembrando que o Caravaggio Futebol Clube passou por um processo de transição muito grande de 2016 em diante, que foi um processo de transição de diretoria. As pessoas mais velhas que tocavam o clube há 15, 20, 25 anos, elas não estavam mais com aquele pique todo de tocar. E Uhum. aí começaram a abrir para que novas caras fossem surgindo, pessoas jovens mesmo, de 25, 28 anos, 22 anos, 30 anos. E isso acabou oxigenando muito o clube. Isso veio desde 2016, foi um processo de transição, né, pouco a pouco, mas que acabou acontecendo. E aí em 2020, 21, que é 21, na verdade, que aconteceu toda essa transição, nós já estávamos com uma diretoria bem oxigenada, bem nova e com fogo nos olhos para fazer acontecer as coisas, né? E aí a gente chamou uma assembleia lá com todos, com patrocinadores, com ex-presidentes, sócios fundadores, enfim, com toda a comunidade e apresentamos um projeto. Era um projeto bem elaborado, no papel mesmo, com dados, com tudo que tu possa imaginar que a gente conseguiu levantar do que seria o futebol profissional, a gente colocou no papel. Obras, adequação no estádio, infraestrutura, departamento de futebol, financeiro principalmente. Claro. E aí a gente teve uma discussão ali, foi uma reunião bem acalorada, né, bem legal, mas nós tivemos uma discussão bem bacana e acabamos aprovando ali naquela assembleia a profissionalização do clube. Foi em dia 10 de maio de 2021. 10 de maio de 2021. Isso. Até por essa história que tu conta, né, Moisés, é interessante ver como o Caravaggio ele surge numa contramão em termos de momento, né? Porque, como tu disse, o futebol amador estava parado, mas era um período que o futebol profissional também estava muito receoso, porque, pô, 2021, 2020 tinha sido o auge da pandemia, mas 21 ainda também era absurdo, cheio de protocolos. A gente teve vários Sim. problemas no futebol internacional ainda em 2021, durante algumas competições. E dar esse passo mesmo assim, naquele período, exige uma coragem que o planejamento, imagino que deu suporte, né, no fim das contas. É, tem que ter um pouco de coragem, na verdade, né? Todos os dias que a gente acorda de manhã, a gente tem que ter coragem, né? De ir lá enfrentar. O clube hoje ele virou uma empresa, né? É muito grande mesmo. A gente tem que. Eu digo grande pelos padrões nossos da nossa comunidade, Uhum. né? Mas naquela época, naquela oportunidade, a gente vislumbrou isso e viu, poxa, dá de chegar. Não é o fim do mundo. Talvez a gente tenha que passar um pouco de trabalho. Tem. Depois a gente viu que era muito trabalho. O pouco virou muito. De pouco para médio, agora a gente já... Não, é muito trabalho. Se vocês quiserem algo... Se alguém quiser me pedir, olha, é bastante trabalho. Vale a pena? É gratificante? Tudo vale a pena. Mas é bastante trabalhoso, porque tudo ali a gente faz de uma maneira bem participativa, bem voluntária, né? Várias funções no clube hoje, elas são... Porque, assim, a gente procurou profissionalizar, de fato, o departamento de futebol, que é o Sim. grande carro-chefe do clube. Mas várias outras áreas, elas não estão profissionalizadas. No momento, o Caravaggio não consegue pagar profissionais para fazer tudo.
A gente tem profissionais no jurídico, a gente tem profissionais no Financeiro. no Não? setor de registros, tudo que envolve futebol. Tudo que não envolve futebol, a gente faz de uma forma estatutária, diretores estatutários eleitos, sem remuneração, de uma forma voluntária. Então, financeiro é um deles, não Olha é só. financeiro, comercial, marketing, não é nada. Eu não digo a palavra profissional no sentido de remunerar, mas todos que estão ali, cada um sabe fazer essa função porque são profissionais da área. Sim. Então, o marketing não é profissionalizado no Caravaggio, mas quem toca o marketing é profissional da É. área e tem toda a sua equipe profissional da área. O financeiro é a mesma coisa, o administrativo é a mesma coisa. Então, quando eu falo em profissionalização é no sentido remuneratório da palavra, mas todos os cargos são preenchidos com pessoas que entendem da matéria. E quando a gente fala sobre futebol profissional, exige. Eu lembro de alguns clubes amadores também, discussões de clubes amadores de buscar a profissionalização. Só que a profissionalização envolve um investimento muito grande, né? Inclusive de taxas para a própria Federação Catarinense de Futebol, né? Que é aí geralmente onde vira a barreira para que esses times amadores consigam ir além, né? Imagino que seja o desejo de muitos clubes com tradição do amador aqui na região. E a gente tem muitos clubes, né? O próprio Metropolitano, clubes de outros municípios também, que tem tradição no amador, de conseguir dar esse passo. Mas tem que ter dinheiro, no fim das contas, para conseguir dar esse passo também, né, Moisés? Tem que ter dinheiro, o futebol envolve dinheiro, não adianta, né? A gente não vai romantizar aqui também. Quando da profissionalização do Caravaggio, nós pagamos R$ 400.000 para a Federação Catarinense de Futebol. Caramba! É uma informação pública, então é tranquilo de falar, né? Tá lá na tabela da federação, tabela de taxas anuais que eles publicam, tá lá. Para se inscrever como um clube de futebol profissional, R$ 400.000. Para a CBF foi mais 30 mil. E hoje em dia, eu acho que o da federação, eu não sei se subiu, mas eu sei que o da CBF subiu bastante. 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 Eu acho que deve estar mais de R$ 200.000 para a CBF. Então, você soma as duas, dá um valor realmente Para se muito alto. profissionalizar. Só para se profissionalizar, só para se inscrever lá. Só para dizer, agora eu sou profissional e ganhar a carteirinha. Então, felizmente, o Caravaggio se profissionalizou em 2021 e não em Numa hora boa. 2024, né? Numa hora boa. Eu argumentei essas questões na época, né? Eu lembro que eu participei das negociações. Eles colocam essas altas taxas porque a gente vê muitos clubes e empresas com empresários aventureiros querendo ganhar sim. dinheiro com o futebol de uma maneira não muito... Profissional. Exato, exato. É Profissional. mais ou menos isso. Tem muitos agentes do futebol que são um pouco... Não usam da boa fé e acabam se utilizando de clubes que têm um CNPJ ativo na federação para fazer alguns negócios, enfim, né? Sim. E aí eles colocam justamente essa barreira para que os clubes que realmente querem fazer um trabalho sério entrem no clube, lá na federação, né? Então, assim, eles prezam muito pelo Caravaggio ser um clube hoje associativo 100%, né? Nada contra os clubes e empresas, e hoje as SAFs estão aí para nos provar que é um modelo que também dá certo, mas eles utilizam dessas barreiras para justamente boicotar, não é a Nivelar, palavra, mas né? para cuidar para que aventureiros não entrem de uma forma muito fácil, sabe? Vamos lá, Vinícius. A gente viu muitos casos de times se licenciando do futebol profissional. Aconteceu recentemente aqui na região também a questão do Prósperas. Sim. E essas medidas também contribuem para isso não acontecer, né? Claro, prejudica um pouco na questão do futebol. Por exemplo, esse ano a Série C do Campeonato Catarinense teve só 3 times. Mas inimaginável, também né? ajuda na 3 questão times. para que isso num futuro não venha voltar a acontecer, né? De ter times aí se licenciando, deixando o profissional, né? Pois é. É muito difícil manter um clube. Eu falo isso de carteirinha porque a gente sente na pele lá no Caravaggio. Qualquer diretor que vocês forem entrevistar vão falar isso. É muito complicado, a gente tem que ir atrás de recursos o tempo todo. Amanhã mesmo é um dia de 13º e a gente tá aí. E aí, será que vai dar? Será que não vai dar? Então, é angustiante até certo ponto, porque o trabalho a gente tem, a força de vontade, nós temos uma grande equipe lá no Caravaggio para tocar tudo que precisa. Agora tá lá um canteiro de obras, né, aguardando a Série A, mas todo mundo pega junto, nós temos pessoas lá, inúmeras pessoas que ajudam, mas a parte financeira ela é complicada. Você tem que ter uma boa retaguarda, um bom pacote de patrocinadores, pessoas beneméritas mesmo que às vezes ajudam de uma forma mais, né, espontânea, assim, sem
querer tirar algo em É. troca, como publicidade, enfim. Nós temos muito disso. Eu acredito que o Caravaggio, se ele não tivesse isso, não conseguiria estar onde está. Eu falo isso com plena convicção, assim. Se a gente dependesse apenas de patrocinadores que gostariam de expor a sua marca no futebol, a gente não conseguiria, porque o futebol ele tem essa exposição toda, mas para determinados nichos de mercado. Vamos lá, um varejista, um supermercado, uma loja de departamentos. Poxa, tem uma visibilidade grande no futebol, botar sua marca Claro. na camisa e tal. Mas às vezes para uma indústria que é aquela venda B2B, que é, sabe, não faz sentido tu ter ali, porque não é o consumidor final que vai estar. É o torcedor pessoa e não o Ex- torcedor empresa, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem patrocinadores, e eu acho que a mais da metade dos nossos patrocinadores, eles patrocinam de forma institucional e não por causa do retorno comercial, digamos assim. Mas isso é muito da cultura do Caravaggio, né? Se a gente pensar, como a gente fala que o Caravaggio é esse distrito que é uma unidade, né? E diferente, por isso que a gente fala Caravaggio e Nova Veneza, não Nova Veneza incluindo o Caravaggio. De fato é uma comunidade que está representada no clube enquanto ela inteira, né? Assim, por isso também que esses empresários estão apoiando dessa forma, sem, imagino, visando uma exposição muito grande, porque eles acreditam enquanto representação da sua própria comunidade, né? Acho que é esse o sentimento, acho que matar a charada, Paulo, é isso 100%. Hoje nós temos lá, fizemos um levantamento lá no Caravaggio, mais de 90% dos CNPJs entre indústrias e comércio apoiam o Caravaggio. Olha só. 90% do que existe no No Caravaggio, Caravaggio. entre comércio e indústria, entre empresas, fora os sócios torcedores, que aí é outra vibe, outra conversa, mas CNPJs, 90% apoiam o Caravaggio. De uma forma ou de outra, cada uma com seu tamanho. Nós temos lá pacotes para todos os tipos de apoiadores, né? Desde as grandes empresas até o comércio, que é um pouco mais, que é menor ali da local mesmo. Então, assim, todos apoiam de alguma forma. Às vezes por permuta, às vezes isso, às vezes aquilo, mas todos. Então é muito legal e é mais ou menos. Isso vem do sentimento que tu falasse, é o sentimento de representatividade, né? De se fazer estar presente, de ser engajado por uma causa. E o futebol ele tem essa capacidade de agregar, né? De fazer isso. A gente já conversou várias vezes, né, Vinícius, do quanto o futebol tem umas histórias muito inspiradoras, assim, né, eu gosto muito de futebol internacional, então sempre vou lembrar do time mais fraquinho que ganha um grande campeonato, né? O próprio Criciúma ganhando uma Copa do Brasil, por exemplo, né? É um exemplo. Ou o Leicester na Inglaterra ganhando uma Premier League, Gosto enfim. desse exemplo também. É sempre um exemplo muito bom enfim, Davis vencendo Golias, assim, né? E o Caravaggio tem uma dessas belas histórias no sul de Santa Catarina, né? Porque um time, o tempo do amador até o profissional, até a Série A do Caravaggio, foi muito curto, se a gente pensar, né, Moisés? Como é que foi esse processo enquanto presidente, ver um time que você acompanhava no amador? Depois de um ano, ele virou um time profissional. Em questão de 3 anos, praticamente, ele já está confirmado na primeira divisão de Santa Catarina. Como é que tu acompanhou e trabalhou também nesses anos? Olha, naquele dia da profissionalização, naquele período da profissionalização em 2021, eu era vice-presidente do presidente Samuel Milanês. Ele que liderou esse processo de profissionalização, é claro que com toda a equipe em volta e tal, e nós planejávamos, naquele ano a gente disputou a Série C, que era a divisão de entrada, E tinha mais clubes do que esse ano, por exemplo. tinham né? 10 clubes. Tinham né? 10 clubes. Série E olha como o futebol muda de questão de. Não, de eram 3 10 anos. clubes e pontos corridos e só 2 vagas. Olha que loucura. E depois a final era só a final para decidir o título, Aham. os 2 clubes que já tinham subido. E a gente estreou perdendo e nós tínhamos 2 clubes muito estruturados naquela oportunidade, que era o Itajaí e o Blumenau. E a gente correndo por fora. Ah, será que vai dar? A gente não sabia nada, como é que era o futebol. Tava montando o primeiro time profissional. Com muita gente do amador ainda, né? Com alguns do amador. A gente fez uma transição interessante ali. E aí nós falávamos, olha, nós precisamos sair da Série C o quanto antes. Vamos subir para a Série B, porque a Série C ela é um pouco deficitária, É. ela não tem aquele... Acho que a Série B é um bom lugar para a gente ficar alguns anos, se estruturar, para quem sabe um dia a gente buscar a Série A, que naquele momento já era o nosso grande sonho. E aí a gente fez esse planejamento. Não, beleza, conseguimos logo de cara. Primeira temporada. Primeira temporada já subia. Acabamos perdendo o título pro Blumenau em pleno Heriberto Wilson. Foi uma grande final, inclusive, uma pena.
Mas enfim, subimos para a Série B, ficamos ali por 3 anos. Eu até achava, do fundo do coração, que nós iríamos precisar de mais 1 ou 2, talvez até 3 anos para se estruturar do jeito que a gente precisava para uma Série A. Só que, conforme a gente foi se ajeitando e se assentando na Série B, nós tivemos uma diretriz muito forte, que era investir em base. Era algo que eu, particularmente, sempre fui muito partidário. E depois do fim da gestão do Samuel, que daí naturalmente eu fui para a presidência em 2023, a gente se reuniu. Eu falei: olha, eu quero ficar marcado por investir na base. Eu não quero saber se a gente vai subir, se a gente vai cair. Essa é a minha marca. Sabe quando tu assume um Aham. compromisso e tu quer deixar tua marca? Qual o teu legado, né? E aí foi isso que aconteceu. A gente armou um plano, trouxemos diretores que eram voltados para essa área, né? Por exemplo, o Ney Rama, que é um expert em captação de guris. E a gente deu uma estrutura muito forte para que eles trabalhassem a base. Em 2023, a gente já viu que nós tínhamos um bom. E olha que muito. Foi coisa. Isso aí De foi 2 anos, né? coisa de final de 2022 para trabalhar 2023 e 2024, a gente colher grandes resultados com essa meninada. 2023 a gente foi um ano difícil para nós dentro do futebol, mas era aquela sementinha plantada, né? E o trabalho continuou, e o investimento na categoria de base continuou. Já em 2024, agora início do ano, o nosso time sub-20, sub-17 voando, a gente já foi campeão catarinense sub-20, e quando a gente contratou o Luiz Carlos Cruz, pô, vamos fazer o planejamento aqui e tal, a nossa ideia era subir 8 da base pro time profissional, pro time principal profissional para disputar a Série B. 8. E o restante ir no mercado. O Luiz Carlos Cruz acompanhou da metade para o fim do campeonato juvenil, júnior, ali, sub-21. E quando a gente foi fazer a mesa de planejamento, ele falou: eu quero esse. Mas, professor, dá 15? Não, eu quero esses 15. Mas a gente ia contratar 22 jogadores? Não precisa contratar 22 jogadores, só contrata 14. A gente contratou, no fim, acabamos Caramba. contratando 16 jogadores, 15 subiram da base, e a gente foi campeão da Série B com metade do elenco com a meninada. E para quem não acompanhou o Caravaggio no campeonato, eles eram titulares, eles entravam, mantinham um nível, ou às vezes até melhoravam no segundo tempo. Teve jogo que a gente começou com 5 titulares desses meninos que foram Caramba. alçados. Então, assim, quem ganhou o título do Caravaggio esse ano, de 2024, eu boto muito na conta dessa meninada, que foi um trabalho que veio lá de trás, que a gente imaginou, porque lá no início a gente não tinha condições de investir na base. Conforme a gente, como eu falei anteriormente, conforme a gente foi se assentando na Série B, criando casca, a gente começou a conseguir investir na base e deu frutos muito rápido, porque geralmente um trabalho de base, ele demora 4, 5 anos para dar resultado. É um investimento, é caro, e é um investimento que demora um pouco. E por isso que muitos dirigentes acabam não o fazendo. Eles preferem investir os seus recursos no futebol profissional. E a gente acabou optando por isso e deu resultado muito rápido mesmo. É algo que nos deixa até, né, emocionado, assim, porque eu particularmente gosto muito de falar sobre a base, deu muito certo, e agora esse ano, para a Série A, a gente vai seguir a mesma filosofia, É tá? mesmo? Mesma filosofia. O time já está montado dentro dessa filosofia. E até, né, Vinícius, eu acho que, claro, a gente sempre vai falar sobre o Caravaggio aqui no Sul, porque é esse case de sucesso que vai para a Série A do Catarinense, mas óbvio a gente sempre vai, de algum momento, acabar comparando algo com o Criciúma, porque é a referência do Sul do Estado no futebol, né? E o Criciúma, ele sofre com essa questão da base já há alguns anos, né, Vinícius? Tu que também acompanhou desde, mais do que eu, inclusive, lá para aquela época de 2013, 2014, de lá para cá a gente sofreu um período em termos de Criciúma de trabalhar a base, né? A gente via competições, o Criciúma disputando competições como Copa do Brasil, Sub-20, competições que até de destaque nacional, que eram televisionadas. Hoje a gente até vê ainda disputando, mas sem aquela competitividade, né, É, que tem, como tinha naquela que dá época. resultado, né? É aquele tipo de resultado, exatamente, Paulo. E também a gente vê o Criciúma hoje não dando tanta importância, mas, por exemplo, o Caravaggio já indo para essa parte da base, investindo,
que é o que vai trazer futuro aí pro esporte aqui na região. E tem uma coisa, né, Moisés, que o Criciúma agora vem trabalhando também um pouquinho, retomou alguns anos atrás essa questão da categoria de base, mas a base ela serve também para construir identidade, né? E eu acho que essa é uma força muito grande que grandes clubes podem não pensar e tudo mais, mas o Caravaggio tem um papel nesse sentido que as crianças que crescem no Caravaggio em torno, se ela tem uma oportunidade de jogar pelo Caravaggio numa categoria de base, vocês estão criando torcida, vocês estão criando investidores, vocês estão criando ativo para o clube. A base é muito mais do que formar um jogador para colocar ele em campo, né? A base é muito mais que isso, exatamente. A gente tem um projeto que vem desde a década de 90, são as escolinhas sociais do Caravaggio, né? Então hoje a gente tem lá 150 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos que Legal. participam das nossas escolinhas. São mais ou menos 25 meninas dentre desses 150, tem mais umas 25 pessoas também que fazem o vôlei. E essa meninada toda aí que participa da escolinha, que é social, né? Ela não paga nada para participar. A única exigência é você estar na escola e ter boas notas e passar de ano. É a única exigência que a gente tem para que as crianças participem. A gente vê isso, esse engajamento dos pais. As crianças vão criando identidade, elas vão nos jogos, porque a gente oferece os ingressos para as crianças irem em todos os jogos. Elas usam camisa Elas do vão. Caravaggio. É muito legal isso, e vai criando uma identidade muito grande. E por mais que seja uma escolinha social, depois quando agora que a gente tem uma categoria de base mais formada, a gente olha, tem alguns atletas da nossa categoria de alto rendimento que vieram das escolinhas, que era uma escolinha social de participação, mas que foram alçadas às categorias de alto rendimento, e agora já compõem o time profissional. Um exemplo muito clássico é o Ellison, Uhum. né, o número 9 nosso, que fez o gol do acesso à Série A do Catarinense. Acho que o gol mais importante da história do Caravaggio. Ele iniciou com 7 anos nas escolinhas, ele é ali do Caravaggio, nasceu ali, a família dele é ali, mora ali. Ele vai e volta para o treino a pé, ele não é alojado nem nada, porque mora ali, é da região, conhece todo mundo, e ele participou de todas as categorias da escolinha, foi alçado da categoria sub-17, a categoria sub-20, ao profissional, e fez o gol mais importante da história do clube. Esse gol aí, eu tava na arquibancada vendo o jogo, eu não consegui comemorar, porque eu me emocionei, caí e comecei a chorar. É mesmo. Eu nem vi a comemoração deles depois, só vi pelos vídeos. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Cara, imagina. Por saber que ele que fez o gol aos 48 minutos. Sabe aquela coisa de filme? É o símbolo, né? É uma cena de filme mesmo, né? Foi muito cena de filme. Aquele filme Gol, sabe? Aquele filme britânico, antigão, assim. Que é o cara que foi formado ali desde o comecinho e ele marcou o gol mais importante. Aí a gente nós estávamos nos classificando, tomamos o gol aos 42, 43, ia pros pênaltis. E aí... Daí já passa um filme na cabeça, né? Não, aí imagina, vai pros pênaltis, o goleiro deles era um goleiro de linha, porque já tinham feito todas as modificações e o goleiro foi expulso. O goleiro foi expulso e mesmo com o goleiro deles expulso, a gente toma um gol de pênalti e, poxa, naquele momento ia pros pênaltis. Ok, eu tava um pouco tranquilo, porque o goleiro era de linha, um jogador de linha, mas aí a gente pensa já no filme ao contrário, né? Olha que desastre. Imagina se perder para um... Exato, e aí aos 48... o nosso mascote, nosso menino da base, vai lá e faz o gol incrível, assim, foi... Meu Deus, o estádio da montanha veio abaixo. Né? Como é que tá a expectativa para 2025, Moisés? Porque é um planejamento que você mesmo falou, né? Teve aquele período de planejamento na hora de no momento que o cara vai se profissionaliza, obviamente a meta vai ser jogar uma Série A do Campeonato Catarinense, né? Pelo menos uma meta, um primeiro terço, assim, se avaliar. Uhum. E ela chegou rápido. E agora já tem um trabalho para se colocar entre Criciúma, entre Figueirense, Joinville, Avaí, que vão jogar aqui, o Caravaggio vai jogar lá. Como é que tá essa expectativa para 2025? Você não vai estar mais na presidência, mas deixa um trabalho para ser executado naquele ano. Como é que tá a tua expectativa em especial? A expectativa é muito alta, né? A gente tá trabalhando muito nos bastidores para deixar tudo pronto. Toda a equipe tá trabalhando muito. O elenco ele já está formado, já está treinando. Desde segunda-feira eles estão em concentração máxima lá no seminário Nossa Senhora do Caravaggio, né, que tem uma estrutura excelente. Os seminaristas eles estão de férias e a diocese abriu de uma forma espetacular, abriu
aquelas instalações para que o clube pudesse se instalar lá. Por 20, 22 dias nós estaremos lá fazendo a pré-temporada. Tem uma estrutura muito boa lá. E fora de campo tem muita coisa para fazer, né? Muitas obras, a iluminação que tá em andamento. A gente acredita que vai ficar pronto no início de janeiro, mas está bem encaminhada, né? Algumas outras adequações no estádio, a própria reforma o tratamento, na verdade, da grama, né? Arquibancada A móvel, né? arquibancada móvel que vai ser também instalada depois do Natal. Enfim, são muitas coisas para resolver que a gente fica, às vezes, até um pouco atônito, assim. Mas a expectativa dentro de campo, para ver a bola rolar de fato na estreia contra a Chapecoense, ela tá muito alta. A gente costuma frequentar os ambientes lá do Caravaggio, só se fala nisso, né? Nos bares, nos restaurantes, nas rodas de amigos, nos eventos, nos jantares de família. Todo mundo só fala disso e ainda falta 26, 27 dias. Imagina quando chegar próximo, né? Eu acho que aquela semana que vai anteceder o jogo de estreia vai ser muito, muito emocionante para todo mundo. Tá todo mundo vivendo mais ou menos na mesma batida, tá? Eu falo isso por mim, mas eu sei que grande parte da população tá sentindo a mesma coisa. A gente fala sobre um Caravaggio na Série A do Campeonato Catarinense, mas quando a gente fala sobre clube profissional, sempre que eu imagino que o próximo passo é maior, né? Pensar em um próximo passo sempre maior. O Caravaggio tem planejado, por exemplo, disputar uma competição nacional? Porque, por exemplo, se joga um catarinense, depois joga uma Copa Santa Catarina, pode jogar uma Copa do Brasil, né? Como é que, nesses anos que passaram, vocês também já pensaram nesse sentido? Olha, jogar uma Copa do Brasil seria com certeza um grande sonho, né? Até porque todos os clubes pequenos e médios, até os grandes, eles estão sempre de olho na renda É. que a Copa do Brasil traz, né, para os clubes. E é uma grande oportunidade para os clubes pequenos se capitalizarem, né? Tendo vaga para a Copa do Brasil aqui em Santa Catarina. Já foi um pouco mais fácil, agora é um pouco mais difícil ter essa vaga, são só 3. Então é o campeão e vice-campeão da Série A e o campeão da Copa Santa Catarina. E a gente sabe, obviamente, que é muito mais. O caminho mais curto seria pela Copa Santa Uhum. Catarina. Nós estamos classificados para a Copa Santa Catarina de 2025, iremos participar. Mas tem também a Série D, que eu considero que o caminho até é um pouco mais fácil de chegar, né? Porque pelas vias do estadual, a gente, dependendo da classificação, já consegue essa Sim. vaga. É claro que a gente tem grandes clubes de Santa Catarina que precisam dessa vaga também. O Joinville, por exemplo, todo ano precisa remar para chegar nessa Série D, porque o grande sonho deles é voltar para o cenário nacional. Eu acredito, considero que para o Caravaggio chegar numa Série D seria excepcional, porque nós temos a estrutura toda completa já para disputar essa Série D. Inclusive, nós já abrimos nosso estádio para o Próspera disputar a Série D lá, né? Na época eles estavam com um estádio em reformas, enfim. Então, acho que foi em 3, 2022. 22. 2022, o Próspera jogou no Estádio da Montanha, a Série D. É um estádio que comporta, né? E agora mais ainda com as reformas que estamos fazendo. E é um campeonato com uma visibilidade boa também, né? A Série D, para o tamanho do Caravaggio. Sendo que toda a logística desse campeonato a CBF arca. Então, não é um campeonato que se torna tão caro e oneroso por clube. Essa parte da logística, que compõe uma grande parte das nossas Despesa, né? despesas, ela já vem paga pela própria CBF. Então, é um campeonato muito bom de revelar jogador. É um campeonato porque você não tem aquela pressão de ter uma zona de rebaixamento, porque a Série D ela é classificatória, né? Você ou classifica ou não pelo estadual. Tudo depende sempre do estadual, né? Isso, depende sempre do estadual e você pode ter algo muito bom, que às vezes é subir para a Série C, que aí sim seria, né, algo incrível para um clube que nem o Caravaggio, e a oportunidade de botar a sua meninada a jogar, claro, formar um time, né, como a gente sempre faz, mas com uma mescla de jogadores experientes com os jovens. Então, a gente acha que a Série D até é mais próxima, né, falando aqui bem francamente, pelo nível de dificuldade que nos apresenta, a Série D é algo que está mais palpável para a gente talvez buscar nos próximos anos aí. É uma meta para 2025? Olha, por que não? Se você falar com o meu técnico, Luiz Carlos Cruz, ele vai te cravar agora. Nossa meta é pegar uma vaga na Série D. Fantástico, fantástico. Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, né? Nós A estamos chegando. permanência. Nós estamos chegando agora na Série A, então com certeza a permanência já seria um grande resultado para o Caravaggio. Mas a gente vai caminhando para o final, mas tem uma questão específica que eu não posso deixar de te perguntar, porque eu lembro de que me marcou muito quando eu estava, se
Se eu não me engano, ainda estava na faculdade, eu abri uma matéria da Folha de São Paulo e eu vi o teu nome lá, escrito como o primeiro presidente abertamente gay de um clube profissional do Brasil. A gente sabe que o futebol, ele é um ambiente ainda em nível nacional, internacional também, não só nacional, muito preconceituoso, né? A gente já teve caso de jogadores fora do Brasil e no próprio Brasil sendo hostilizados, enfim. A gente fala sobre o próprio Richarlison, né? Enquanto jogador, depoimento que ele dá num podcast, na época acho que é da Globo, falando sobre o que ele passou dentro de campo, sendo que ele nem era uma pessoa abertamente LGBT, né? Depois que ele deu um depoimento confirmando que seria bissexual. Então, o ambiente do futebol em si, ele é um ambiente bastante preconceituoso. E tu, o primeiro presidente declaradamente gay do futebol brasileiro. É, que símbolo tu encara aí? De como tu encaras toda essa simbologia, Moisés? Olha, quando essas notícias acabaram viralizando no Brasil inteiro, né, nesses maiores jornais e portais do Brasil, causou um pouco de surpresa, né, porque eu não fazia ideia também, né, foi depois da eleição que isso saiu, não fazia ideia. Agora, inclusive, estão querendo roubar meu título, tá? Tô um É pouco mesmo? chateado. O presidente do Bahia foi eleito, o Matheus, não lembro do sobrenome agora, ele foi eleito agora em 2024, e ele também é abertamente gay. E aí, alguns portais, talvez não sabiam da minha história, porque é um clube pequeno do interior, Claro. né? O colocaram como o primeiro presidente abertamente gay, daí eles tiveram que depois arrumar e tal, de um grande clube brasileiro. Ah, tá, daí Pode sim. ser, pode Aí sim, porque o ser. Bahia é um grande clube brasileiro, o Caravaggio ainda não. O primeiro surgiu aqui no sul de Santa Catarina. Exato, mas foi assim, no início foi muito surpresa, porque, como eu te disse, não fazia ideia de que, né, isso ia surgir. Começou aqui em Criciúma, um colunista social desses que gostam de polêmica, acabou colocando de uma maneira um pouco irônica, assim, e tal, Uhum. e acabou que virou notícia. E aí os jornalistas foram pesquisar, e era mesmo, se confirmou, e aquilo foi tomando corpo. Até hoje eu ainda dou entrevista para falar a respeito desse assunto, 2 anos depois, mas naquela época, naquela oportunidade foi bem forte mesmo. Para mim, eu eu acabei lidando de uma maneira bem tranquila, bem normal, foi até legal, pela visibilidade do clube. Alguns da nossa comunidade não gostaram muito, porque eles tinham medo que o clube fosse, ficar atrelado a uma pessoa física, Teve enfim, né. isso. Eu mesmo me preocupei com isso, não pela questão LGBT, pela questão de o clube ser ligado nacionalmente a A uma uma pessoa. figura, a uma pessoa, e isso não é legal, né. Você pensa, eu lembro que na década de 90 a gente pensava em Vasco, era Eurico Miranda, Aham. a gente pensava em tal, era tal, a gente pensava em Criciúma, era Maurício Fernandes. Não é legal isso para o clube, para a instituição, e a gente nunca gostou e nunca a gente não quer que isso aconteça com o Caravaggio. O Caravaggio é um time de comunidade, é todo mundo trabalhando junto. E aí, quando isso acabou ficando aflorado, a gente teve esse medo. Mas, por causa disso, não por causa da questão LGBT. Já com relação à questão LGBT, eu fiquei muito feliz, porque, poxa, eu tô aqui levantando uma bandeira que eu nunca pensei que tivesse força para tal, e por causa de um negócio que nem foi planejado, acabou acontecendo, né? Tem tanta gente, tanto ativista, que passa a vida inteira levantando uma bandeira, querendo uma representatividade e tal, que acaba não conseguindo, e eu acabei meio que sem querer conseguindo. Até me senti um pouco impostor às vezes, sabe? Aquela síndrome de impostor. Mas depois, claro, com o tempo a gente acaba entendendo e entendendo a representatividade disso. Foi muito legal. Recebi muitos feedbacks positivos de gente, de pessoas LGBTs que trabalham com futebol e que não podem, né, ser quem Abertamente, né? são, porque como tu falasse, acho que tu fosse certeiro, né? O mundo do futebol ele é muito preconceituoso. Temos questões também misóginas. O próprio Caravaggio sofreu com isso em 2023, com um episódio muito ruim, né, onde a gente tem uma parte da nossa equipe feminina que acaba viajando com o clube, Sim. a parte administrativa do clube, e acabou tendo uma certa confusão com a imprensa. Enfim, falaram mal do trabalho das pessoas porque elas eram mulheres. Não é Eu porque lembro elas disso. faziam um trabalho ruim ou bom, é porque elas eram mulheres. Isso acabou gerando também um desconforto. A gente teve que fazer todo um processo de tomar todo um cuidado para tentar resolver da melhor forma. Mas assim, a gente sabe que o futebol é assim, que as pessoas são assim. E quem gosta de futebol também é assim. E quem trabalha com futebol também é assim. Que a gente tem essas coisas que a gente tem que trabalhar com o tempo e aos poucos ir mudando. Eu acho que já foi muito pior, né?
Se a gente pensar alguns anos atrás, ter um presidente gay de fato num clube de futebol seria inimaginável, né? Mal os gays conseguem jogar futebol na escola, Pois é. né? Que já são deixados de lado. Hostilizados, né? Eu não era deixado de lado por causa disso, é porque eu era Cara ruim ruim. mesmo. Mas a gente sabe que existe isso. Então, acho que as coisas têm que ser faladas sobre isso. É um assunto sempre que tem que ser colocado na mesa mesmo. É legal isso. E para conscientizar, acho que a grande imprensa hoje já tem um cuidado a respeito disso. As federações, a Confederação Brasileira de Futebol já tem um programa para cuidar também da própria torcida, que às vezes se manifesta de uma maneira inadequada, tanto para as mulheres quanto contra os LGBTs, contra para a questão racial também, que é Claro. muito forte hoje, né, aqui no Brasil, infelizmente. A gente vê na Europa isso muito mais forte, muito mais horrível, mas a gente sabe, a gente conhece os europeus, eles são mesmo muito assim, mas poxa, quando a gente vê no Brasil, Acontecendo aqui, né? que é um país tão miscigenado, acontecer isso é muito chato, muito triste, né? E a gente tem que falar sobre isso mesmo, tem que ter punição, a CBF está tentando criar alguns programas com relação a isso, mas ainda é muito... Tá muito ainda Embrionário, né? embrionário. Mas pelo menos comece, é uma semente que você planta, sabe? Acho que tem que começar mesmo. Alguma hora tem que começar, né? Então, que seja agora, que seja pelo menos antes tarde do que nunca, né? E tem que falar sobre esse assunto mesmo e conscientizar todo mundo. Show de bola, então. Moisés, muito obrigado pela tua participação aqui, viu? Estreando o podcast com a gente, comigo e com o Vinícius, falar sobre futebol, falar sobre o case de sucesso que é o Caravaggio dentro dos gramados, fora dos gramados, por ter uma comunidade tão linda que pega tão junto, né, com o clube e com um exemplo tão bacana como tu também, um vice-presidente que vira presidente jovem, que ainda carrega uma bandeira de visibilidade no termos da bandeira LGBT. Então a gente pode olhar o Caravaggio como um clube de sucesso por muitas frentes. E acho que esse trabalho também passa muito pelas suas mãos. Obrigado pelo convite, viu? Sucesso para ti e pro Caravaggio ano que vem na Série A. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço demais o convite aqui. É uma honra estar aqui falando com vocês a respeito do Caravaggio Futebol Clube. É uma paixão minha, uma paixão de toda a comunidade. Me sinto representando todos aqueles que são torcedores do Caravaggio, falando a respeito disso. E eu estou sempre à disposição. Às vezes a nossa agenda é um pouco complicada, né, Vinícius? Deu para perceber. Principalmente no final do ano. Mas a gente nunca deixa de falar sobre o Caravaggio, porque realmente vale a pena. É um trabalho de muitas mãos, muitas mentes, muito esforço envolvido, porque a gente ama... o clube, a gente ama futebol e principalmente a gente ama o trabalho de equipe que a gente faz. Acho que é isso que nos une mesmo. Fantástico, obrigado, viu, Moisés? Vinícius, forte abraço, viu? Prazer te ter aqui também. Até a próxima, né? Também para nossa audiência que está acompanhando o podcast do Esporte em Dia hoje. Valeu, gente. Forte abraço. Até mais.